Hoje eu quero falar sobre o evangelho da prosperidade, diferente do evangelho que prospera. Por que eu estou levantando essa hipótese? Porque tem muita gente que vincula a riqueza, mas em contrapartida tem muita gente vinculando o evangelho à miséria e à pobreza. E deixa eu te falar que o evangelho, ele tem tudo a ver com isso. Ele manifesta o reino de Deus automaticamente, onde o evangelho entra. Ele tira pessoas da miséria, ele tira pessoas de uma situação de extrema pobreza para levá-los a uma vida digna. O evangelho proporciona esse tipo de justiça. Quando o evangelho está sendo manifesto num lugar, ele muda a realidade das pessoas. Então não se trata que o evangelho ele veio para te enriquecer. O evangelho veio para te enriquecer em tudo. Enriquecer na tua paz, enriquecer no teu casamento, enriquecer no amor, enriquecer em tudo que é bom na sua vida. Agora, tem muita gente que tem apresentado o evangelho como uma notícia ruim, como alguma desgraça, como se tudo fosse dar errado. E o que eu não consigo entender é que a palavra evangelho, o seu significado é boa notícia. Qual é a boa notícia? Evangelho é boa notícia. Como que eu vou receber uma boa notícia e vou ficar triste, vou ficar chateado, vou ficar angustiado? Olha que interessante. Jesus Cristo, que foi quem propagou o evangelho, tanto que é o evangelho das boas novas de Cristo Jesus, ele morreu porque foi considerado filho de Deus e nos convidou para ser família de Deus. E hoje nós somos chamados filhos de Deus por causa do evangelho. Essa é a boa notícia, que agora nós temos um pai e participamos de um reino. Deixa eu te perguntar, além da Bíblia frisar isso, você imagina um pai e uma mãe em sã consciência proporcionando o mal para um filho e para uma filha? Muito difícil. Há casos pontuais, com certeza, mas isso é muito difícil. O que Deus está falando conosco é exatamente o seguinte: vocês agora são minha família. Eu fico imaginando, se somos hoje família de Deus, você acha que o evangelho, em sua essência, do coração de Deus, tem interesse que sejamos miseráveis, pobres, passemos dificuldades, vivemos num aperto, precisamos de dinheiro para comprar um remédio e o nosso pai dizendo, olha, tá vendo? Não tem. Você consegue ver Deus nisso? No seguinte aspecto, tem gente que fala assim, teve um acidente lá, tá vendo? Eu não sei o que Deus quer fazer com esse acidente. Na antiga aliança, em que nós éramos servos de Deus, a gente vê que maldições e juízos eram derramados dessa forma. Mas hoje eu não consigo ver um pai bondoso e amoroso querendo transformar os seus filhos, dando uma doença, dando um aborto, dando um acidente. Então deixa eu te falar uma coisa, onde o evangelho chega, ele prospera. Se quem sabe você passou por alguma dor, o evangelho vai te ajudar a superar e a vencer tudo isso. O evangelho é para aqueles que não têm muitas vezes para onde correr, mas ele prospera a vida da gente. Não é o evangelho da prosperidade, é que o evangelho prospera. E eu te digo isso porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro. A Bíblia diz que José era escravo, mas era alguém próspero. Eu fico pensando, tanta gente na época de Jesus que não tinha para onde correr, mas quando encontrou Jesus, teve uma saída. Era um cego que na época não tinha SUS, não tinha um depósito do governo para ajudá-lo. Era uma mulher do fluxo de sangue que não podia sair nem na rua, mas quando eles encontraram Jesus, a prosperidade alcançou a vida dele. O que é prosperidade? É um caminho de portas abertas, é um caminho que as coisas boas vão acontecendo. Não significa ausência de dificuldade, ausência de problema. José era escravo, mas era próspero. É isso que a Bíblia diz. Então, o evangelho não promete para você uma vida com ausência de dificuldade. Mas uma coisa eu te garanto, não é que o evangelho é da prosperidade como muitos pregam, mas o evangelho sim, ele prospera. O evangelho faz você ser um pai melhor, isso é prosperidade. O evangelho faz você ser um filho melhor, isso é prosperidade. O evangelho te faz ser um marido melhor, isso é prosperidade. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não sei que área da tua vida hoje, quem sabe seja dificultosa ou complicada, mas eu vou dizer, chame Jesus, porque os caminhos de Jesus prosperam a nossa vida.
independentemente de que área for. Se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Quem sabe tem muitos aqui que estão se vendo numa situação sem saída, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer. Deixa eu te falar, busque de Deus, separe um tempo para você ter uma palavra do Senhor. A Bíblia diz que em tempo de fome, Isaac, ele até pensou em sair da geografia que ele estava, mas Deus disse, não saia. Às vezes o cenário está totalmente contrário, mas você tem uma palavra de Deus sobre aquela geografia. Fique em paz. A Bíblia diz que Isaac ouviu a Deus e não olhou para o cenário ao seu entorno. E naquele mesmo ano, ele plantou e colheu 100 vezes mais em uma terra seca. Sabe por quê? Porque tinha um direcionamento de Deus. Agora, muitas vezes nós vemos pessoas sem direcionamento de Deus tomando atitudes. Perdem muita coisa. Por quê? Porque estão sem palavra, estão sem o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém um dia te disse que encontrar uma vida com Jesus é uma vida triste, é uma vida desanimada, é uma vida infeliz, miserável, esse alguém é mentiroso. Paulo, na carta de Filipenses, ele estava acorrentado, muitos estudiosos dizem preso, até mesmo no meio do esgoto, e ele escreve a carta dizendo, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Que prosperidade é essa? Que mesmo em meio a um aperto terrível, uma alegria sem-igual toma conta de nós. Deus é Pai e Ele não fica tranquilo. Ele vai curar você desse câncer, Ele vai fortalecer você nessa dor. Eu profetizo em nome de Jesus isso. Ele não está mandando isso aí porque Ele está querendo te tratar, te punir de pecados, por isso que Ele te mandou uma doença. Não. O Evangelho não veio para isso. Certa vez, um povo desobediente não queria ouvir Jesus e seus discípulos. E os discípulos falaram, olha, vamos fazer igual no Velho Testamento, vamos mandar fogo sobre aquele povo. E Jesus falou, o Evangelho que eu estou pregando, a minha mensagem, não é desse jeito. Então, não confie em pregadores, em pessoas que muitas vezes estão atribuindo as desgraças à sua vida com a mão de Deus. Nosso Deus não veio para isso. Eu não digo que Deus não corrija o filho a quem ama. Ele corrige. Agora, eu não consigo imaginar um pai corrigindo um filho, dando um câncer para ele. Então, em nome de Jesus, receba a mensagem do Evangelho. Há um pai de amor perfeito, um pai incomparável com o que você teve na terra. Pai muito melhor, que nunca falhou contigo e ama você de maneira incondicional. Ele ama você por você ter feito algo, por você não ter feito algo. Independe do que você faz, de quem você é. Deus hoje Ele quer um relacionamento contigo. Ele quer poder entrar na tua vida e mudar ela por completo. Eu fico vendo os grandes dilemas de todos os pais e mães, assim, sã consciência. Eles ficam pensando, eu só vou dar sossego para minha vida o dia que eu endireitar a vida desse meu filho. O dia que o fulano endireitar, eu vou ficar em paz. Assim é o coração do nosso Deus em relação a mim e a você. A Bíblia compara que Ele é uma mãe que não esquece do nosso nome. A Bíblia compara que Ele é um pai que sempre nos dá provisão, não daria uma pedra para nós em vez de nos dar um pão. A Bíblia diz que quando nós entendemos o reino do nosso Pai, todas as coisas são acrescentadas em nossa vida. Então deixa eu dizer algo a você. Receba esse Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Ninguém que escuta o Evangelho o tempo todo fica triste. Por quê? Porque o Evangelho é uma boa notícia. Analise muito bem o que você tem ouvido. Porque a palavra de Deus vem para trazer paz, alegria, confronto, com certeza. Mas é um confronto que nos fortalece a cumprir a ordem de Jesus. Não existe confronto da cruz sem a força do Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. Não tente ser cristão sem Cristo. Ele é o que te torna possível viver a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que ela vai impactar em muito. O Evangelho não precisa ser reconhecido como o Evangelho da prosperidade, mas o Evangelho, ele prospera sim. Que Deus abençoe.